Olá, obreiros! Um abraço a todos vocês. É um privilégio falar com vocês sobre as nossas experiências fazendo a obra de Deus fora do país. Cristiane e eu tivemos o privilégio de fazer parte desta obra fora do Brasil logo após o nosso casamento. Menos de um mês depois de casados, em 1991, nós deixamos o Brasil e ficamos fora 20 anos. E passamos por vários lugares. Trabalhamos nos Estados Unidos, em algumas cidades. Nós depois passamos na África do Sul especialmente. Passamos a maior parte desse tempo na Inglaterra, em Londres. Novamente voltamos para a África, depois voltamos para os Estados Unidos e também visitamos mais de 40, 50 países, não sabemos a conta exatamente, abrindo igrejas, fazendo reuniões, enfim, reunindo com pastores e tudo mais. Então, é uma riqueza muito grande, não é, Cristiane, que a gente acumulou durante esses anos. Eu poderia dizer somente o fato de ter tido esse privilégio de conhecer a obra em outros lugares. E não só essa riqueza intelectual, mas também espiritual, porque você ouve muito mais a Deus. Quando você está fazendo a obra de Deus no altar, existe uma necessidade muito grande de você ter o que dar para as pessoas, né? Então, no altar, ele capacita você para estar habilitado para fazer aquela obra. Então, se ele coloca você, por exemplo, na Europa, então você tem que estar em condições para falar com aquele povo, na África, nos Estados Unidos. Então, Deus nos deu muito. Todos esses anos que nós passamos fora do Brasil, e depois que viemos, voltamos também, Deus deu muito, muito para... Eu me sinto uma pessoa muito melhor por causa da obra de Deus. Uhum. Tanto na minha vida pessoal, porque lá fora você aprende a depender de Deus, você aprende a ser mais espiritual, porque você não tem tantas facilidades como você tem aqui no Brasil, tem rádio, televisão, né? A obra no Brasil, quem chega na igreja hoje, principalmente você jovem, você chegou na igreja e viu a igreja já com um vulto, uma estrutura formada. E bem diferente do que a obra de Deus lá fora, ou até mesmo quando você viu o início da igreja quando era criança, mas eu cheguei na igreja também, a igreja não era muita coisa, em 1985. Então, é diferente nesse aspecto. E quando nós fomos, por exemplo, para a Inglaterra, nós tivemos o privilégio de começar trabalhos. Quando nós fomos para a África do Sul também, nós começamos o trabalho lá em Cape Town, na Cidade do Cabo. Para a Inglaterra, começamos o trabalho na Inglaterra. E você começar o trabalho do zero, onde não tem ninguém naquele país, nenhuma alma que vá à igreja, que possa ajudar você a abrir a igreja, a varrer o chão. Não há uma pessoa. É duro, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, depois de tanta luta, tantas lágrimas, você ver aquele trabalho começando, aquele brotinho, e hoje está lá a igreja naquele país com milhares de pessoas, é uma satisfação muito grande. Quer dizer, é a mistura do sacrifício, das lágrimas, do semear com lágrimas, mas também o voltar com alegria, colhendo os feixes desse plantio. Então... E como Deus nos capacitou, né? Porque nós aprendemos a língua direito, né? Exato. Nós aprendemos a pensar como povo de lá. E eu lembro que uma vez você estava evangelizando lá na África do Sul e você correu de uma bala. Exato. Eu fui... E Deus protegeu. Eu estava no meio de um bairro que era só para negros. Os brancos não costumavam entrar nessas áreas, mas nós entrávamos, porque nós estávamos lá para ganhar almas. E então, tirando o jornal do carro, quando eu viro para colocar o jornal na calçada e pegar outro jornal do porta-malas do carro, da van, a van sai, alguém entrou no carro e saiu dirigindo a van, roubou o carro da igreja. E eu, desesperado ali na estação de trem, corri, entrei dentro de um táxi e falei, siga aquele carro, igual nos filmes, siga aquele carro, porque é o meu carro e acabaram de me roubar. E o taxista foi atrás, e quando o taxista foi atrás, nós conseguimos passar na frente, fechamos o ladrão, quer dizer, passamos à frente dele, barramos na estrada, e aí quando eu saí para
tirar satisfação com o ladrão, ele tira o revólver e dá um tiro na minha direção, assim, a menos de 5 metros de distância. E foi Deus que não deixou que aquela bala me acertasse. Então, foram experiências assim que marcaram, e várias outras experiências onde a gente chorou lágrimas, mas também nós vimos a todo tempo a mão de Deus nos apoiando. Nós não seríamos hoje o que nós somos, não poderíamos ser usados como Deus nos usa hoje se não tivéssemos nos deixado usar e também se não tivéssemos passado pelas lutas que passamos. Então, ninguém que está almejando o altar deve ficar pensando em facilidade, porque não existe facilidade, especialmente lá fora. E a gente pode falar sobre isso, mesmo sendo filha do bispo, genro do bispo, nós passamos por muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, muitos momentos em que nós não tínhamos apoio nenhum, que nós choramos, que nós fomos perseguidos, que parecia que não estava dando nada certo, né? Mas todos esses momentos, quando a gente olha para trás hoje, eu passaria por tudo de novo, porque tudo foi bom. A obra de Deus tem isso, né, de bom. Quanto mais você faz a obra de Deus, mais você ganha. É como se você estivesse investindo ali numa conta de banco que vai se multiplicando a cada dia. Quanto mais você investe, mais você tem. Quanto mais você investe, mais você tem. Eu vejo assim a obra de Deus. As nossas experiências, inclusive as más experiências, se nós permanecermos fiéis e perseverantes, elas se tornam como tijolos, blocos na nossa edificação da obra de Deus. E esses blocos que nós passamos estão aqui hoje, na nossa estrutura, até hoje. Por isso, nós nos tornamos inabaláveis, né? Porque passamos por essas coisas. E graças a Deus que Deus sempre deu ao seu Pai essa visão de não poupar, porque nós não teríamos o respeito de ninguém, de nenhum pastor, se nós tivéssemos tido o privilégio ou favoritismo da parte do Bispo Macedo de nos poupar das lutas. Ele não nos poupou das lutas. Nós passamos pelas dificuldades, as mesmas dificuldades que todos os pastores passam. E graças a Deus por isso. Porque senão nós não estaríamos aqui e não teríamos moral nenhuma para fazer essa obra. Então, fica aí a dica. Esperamos que de alguma forma isso tenha ajudado você, rapaz, você jovem, você moça que está considerando a obra de Deus. É sacrifício. Se há uma palavra que pode resumir esta obra, ela se chama sacrifício. Mas o sacrifício não é nada em comparação com a paixão que você tem pelas almas. Então, você não mede esforços. Você vai mesmo, você sacrifica mesmo, porque o objetivo é muito maior que o sacrifício. Então, você não pensa duas vezes. E é por isso que quando a pessoa tem essa paixão, Deus usa. Porque ela não tem nada a perder. Né? Por mais que seja difícil e muito sacrifício, muita gente não entende, muita gente não compreende, ela vai passar por injustiça. Sim, isso vai acontecer, mas o objetivo dela é tão grande que tudo isso fica no chulé. Então fica aí a dica para você. Deus abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade de compartilhar as nossas experiências com vocês. Deus abençoe.